Você já ouviu falar no teste dos 6 minutos para corrida? Vamos aproveitar que hoje é dia de teste por aqui. Eu vou te contar um pouquinho mais para que ele serve, como que ele funciona. Vem comigo nesse sprint. Pois é, para quem acompanha os vídeos aqui no canal, sabe que recentemente a gente participou de um desafio diferente, na trilha. E para isso a gente adaptou, eu e a Nath, o nosso treino para essa modalidade. Não só o treino de corrida, como o treino de força. Agora que a gente passou esse desafio e o nosso próximo desafio volta a ser no asfalto, a gente precisa readaptar os nossos treinos. Então hoje eu vou fazer o teste dos 6 minutos e eu vou explicar um pouquinho mais como é que ele funciona. Basicamente eu preciso correr ou percorrer a maior distância possível nesses 6 minutos. Simples assim. É aquele esforço máximo nesse tempo determinado. O ideal é que ele seja feito num terreno plano e também não é muito bom que seja feito numa pista de atletismo se você não vai correr na pista de atletismo. Porque a gente tem algumas vantagens quando corre na pista, na questão do retorno de energia. Então isso pode influenciar um pouco no seu resultado. Então o ideal é que faça numa região plana e num asfalto ou numa calçada, que é o que eu vou fazer aqui. Estou terminando o aquecimento, eu já vou fazer o teste e volto aqui para explicar um pouco mais dos conceitos. Alguns momentos depois... Teste finalizado, foi rápido, 6 minutinhos está feito. Mas já se passaram 1 minuto e 30 que eu terminei e ainda estou ofegante, ainda estou recuperando o fôlego. Ele é realmente no limite do que consegue fazer. Bom, mas para que serve esse teste? O objetivo desse teste é a gente encontrar a nossa velocidade aeróbica máxima. O que é isso? É a menor velocidade onde a gente alcança o VO2 máximo. Só que a gente chama isso de velocidade aeróbica máxima. É a metodologia que o meu treinador segue. Então, com base nesse resultado, nessa velocidade que eu corri esses 6 minutos, ele vai determinar os meus treinos, as zonas que eu preciso correr, os treinos fortes, os treinos moderados, os leves. Então tudo é com base nesse teste que a gente faz regularmente. Essa é a terceira vez que eu faço esse teste esse ano. Eu fiz uma no início do ano, fiz uma em maio, quando eu tinha passado a maratona de Londres, e agora eu estou repetindo por um motivo, específico, que é fazendo essa transição da trilha para o asfalto. Então precisamos atualizar ali um pouco esses dados, como é que está o meu corpo agora, o meu nível de treinamento para nesse novo desafio. Um outro teste muito comum que os treinadores passam para os seus alunos, para os seus atletas, é o teste dos 3 quilômetros, onde o objetivo também é calcular o VO2 máximo, ou seja, são maneiras diferentes de se determinar ou de planejar o treinamento. Eu já falei aqui no canal também, para quem gosta de seguir pela frequência cardíaca, tem um cálculo pela frequência cardíaca máxima, tem um cálculo pela frequência cardíaca de reserva, que foi o que eu expliquei aqui no canal. Vou deixar o card aqui, caso você não tenha assistido. E essas são outras formas, baseado no cálculo do VO2 máximo, Tudo isso que eu estou falando é em teoria, certo? São formas indiretas da gente calcular esse VO2 máximo. Estava esquecendo de falar, para esse teste eu gosto de usar os tênis normais, sem placa. Hoje eu fui com Saucony Kinvara, não tem placa, porque a gente sabe que a placa ela ajuda a gente nessa questão da velocidade, ainda mais num tiro curto como esse de 6 minutos. Então é mais um detalhe ali que pode enganar o resultado. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, porque que eu estou fazendo esse teste hoje. E dependendo do nosso objetivo, como ele muda durante o ano, a gente tem novos objetivos, é importante a gente fazer pequenos ajustes no nosso treinamento para a gente se preparar da melhor maneira possível. Como no meu caso foi uma mudança de asfalto para trilha para asfalto, eu precisei ajustar bastante os treinos para fazer a trilha. Eu continuei com um volume alto, porém eu diminuí um pouco os estímulos de velocidade. Então agora a gente está fazendo esses pequenos ajustes para voltar com a velocidade e me preparar aí para o dia 2 de novembro, que está perto. Faltam menos de 6 semanas. Vamos nessa, vamos com a gente. Até a próxima. Fui!